Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. E depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Mas nosso herói, que desceu dos portais da glória, humilhou-se. Nós lemos no Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, o versículo 7. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Margil Brana, na mensagem: O grande e poderoso conquistador. Parágrafo 22 em diante. Antes que qualquer vitória possa ser ganha, é preciso pagar grandes preços. Oh, que preços! Às vezes, eles são muito profundos e deixam grandes cicatrizes, ferindo, mas para se ter a montanha, temos que ter o vale. Antes de podermos ter a luz do sol, temos que receber a chuva. Antes de podermos ter a luz, temos de ter a noite. Antes que possamos ter o certo, eles tiveram de fazer o errado, ou você nunca saberia o que é errado. Mas, a fim de conquistar e vencer a maior batalha que já foi ganha,
Um saiu da glória muitos anos atrás, e ele não tomou sobre si a forma de anjo. Ele não veio como uma pessoa importante, mas ele ia provar que não se requer mosquetes e balas e bombas atômicas para ganhar uma guerra. Ele se vestiu de humildade, como um bebezinho, e nasceu numa manjedoura. Não havia sequer um lugar para seu nascimento quando ele veio. Quero que vejam os diferentes materiais de guerra, o que ele usou. Agora, a raça de Adão estava toda em cativeiro. Lá estavam eles, sem esperança, sem Deus, sem oportunidade, sem misericórdia, sem nada que pudesse ajudá-los. Os grandes inimigos das regiões inferiores dos perdidos os tinha encerrado na escuridão. Não havia saída, não havia ninguém que pudesse ajudar, não poderia ser feito. Parecia uma perda total e completa. Mas nosso herói, que desceu dos portais da glória, humilhando-se, porque não havia nenhum homem na terra que pudesse fazer o trabalho, estavam todos mundanamente falando no mesmo barco. Todos nasceram em pecado, formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e nenhum de nós podia ajudar um ao outro. Estávamos desesperados, derrotados, caos por todo lado, todos desunidos. Não poderia guardar leis e cerimônias, descobrindo as fraquezas e assim por diante. Não poderíamos fazê-lo, e parecia que toda a raça humana havia sido devastada. Então ele veio, ele desceu, porque ele era no princípio, diz a Bíblia, ele era a palavra, ele era o Logos que saiu de Deus, e o Logos no princípio era a palavra, e ele se tornou palavra. Então, quando ele subiu naquele dia glorioso da Páscoa, ele se tornou não só a palavra, mas tornou-se o sumo sacerdote da sua própria palavra. Oh, que coisa gloriosa! Irmão Neville, apenas pensem, ele não é apenas a palavra, mas o sumo sacerdote da sua própria palavra. Como poderíamos duvidar disso? Como poderíamos chegar até ele e não crer que recebemos o que pedimos? Pois ele é a palavra e o intercessor da palavra. O Logos tornou-se palavra, e a palavra feita carne, e a mesma carne que era a palavra, recebida na glória, e agora é o sumo sacerdote, fazendo intercessão por si mesmo para a sua palavra. É disso que se necessita, é o material que a igreja tem, que arma, nunca houve uma como ela. Ele era a palavra, e quando veio, ele nasceu numa manjedoura. Ele veio para usar a arma do amor.
para conquistar o mundo, não com balas do exército, não com metralhadoras e tanques, mas ele veio de maneira diferente. Ele veio na forma de amor. Ele era o amor de Deus. Certa vez, quando bem jovem, eu pensava que Cristo me amava e Deus me odiava, porque Cristo morreu por mim, mas Deus tinha algo contra mim. Mas fui descobrir que Cristo é o próprio coração de Deus. Não amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, ele veio primeiro para conquistar, e o que o diabo tinha posto no mundo era o ódio, e ele veio para conquistar o ódio. Quando ganhamos nossas batalhas e assim por diante, nas batalhas do mundo, isto sempre deixa continuamente um ódio, porque batalhas desse tipo são do inimigo. Mas Cristo veio com amor para conquistar o ódio, para amar aqueles que eram indignos de se amar. Mas veio com uma arma diferente, e ele se humilhou, fez-se um pouco menor do que os anjos, para sofrer a morte e dar exemplo. E quando esteve aqui na terra, ele caminhou entre os homens. Ele deu prova de suas armas de guerra, quando curou os enfermos, quando pegou 5 pãezinhos e 2 pedaços de peixe e alimentou 5.000 pessoas. Ele provou que tinha o poder sobre todas as bombas atômicas que havia. Ele não só fez crescer peixe, mas crescer peixe cozido. Ele não só fez crescer trigo naqueles pães, mas crescer trigo cozido naqueles pães. Isso mostrou que ele era aquele grande, poderoso conquistador. Ele não só tirou água do poço, como também transformou em vinho aquela água do poço. Ele provou que tinha poder para conquistar, e ele a amou, e sua arma foi o amor. Agora observem, então quando ele fez isso, quando ficou um dia ao lado do túmulo de Lázaro, e lá estava um homem morto e sepultado há 4 dias, até mesmo os que estavam perto disseram: já cheira mal. Seu nariz tinha afundado, os vermes da pele rastejavam pelo meio dele. E Jesus pôs-se lá como poderoso conquistador, quando disse a Marta e Maria, quando estava lá: não te hei dito que, se tão somente pudesses crer, verias a glória de Deus? Ele tinha acabado de dizer, quando disseram: nosso irmão está morto, e assim por diante. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
Não te hei acabado de dizer que aquele eterno e bendito poder repousa em mim? Ele não fez somente uma declaração, ele foi capaz de realizar tudo o que disse, pois ele era o poderoso conquistador, habitando nele, retendo, velando com carne humana como homem, mas ali dentro não habitava nenhum outro senão o Deus Todo-Poderoso, o grande e poderoso. Ele poderia criar, ele podia criar coisas novas, ele podia falar, o que ele pedisse seria dado naquele segundo, mas ele se humilhou, ele permaneceu humilde, ele queria dar exemplo, ele queria ser o tipo certo de conquistador, e foi. Agora ele próprio provou ser. Como tenho frequentemente dito em minhas reuniões, talvez isto testificasse esta manhã neste grupo de pessoas, nesta bela manhã de Páscoa, uma senhora pertencente a certa igreja que não crê em aceitar o sangue do Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ela me disse que o homem era apenas um profeta, um homem maravilhoso. Eu o tornava divino. Eu disse, ele era divindade, ele era Deus. Ela disse, o Senhor tenta torná-lo grande demais. Eu disse, não há palavra que poderiam expressar a grandeza dele. A língua humana nunca encontrou a expressão. Falando com um homem o outro dia, um diplomata de Washington, D.C., ele disse, um pequeno testemunho em um café da manhã onde confraternizávamos. Ele disse, irmão Brana, tenho sido luterano a vida toda, mas disse, o outro dia, enquanto participava de um antiquado reavivamento, disse, eu me ajoelhei junto a um altar e queria ter uma experiência com Deus. Ele disse, e enquanto estava lá de joelhos, agora este é um diplomata de Washington que até mesmo serviu no governo do presidente Coolidge. Enquanto levantei os olhos, disse ele, tive uma visão de Jesus. Ele disse, sei falar fluentemente 9 idiomas. Ele disse, mas não consegui encontrar uma palavra para dizer de todos aqueles 9 idiomas. Ele disse, então apenas levantei a mão e ele me deu um novo com que falar. Ele disse, acabo de ver a glória do seu rosto. Esta senhora me disse, ela disse, irmão Brana, Jesus não era nada mais que um homem, apenas um profeta. Eu disse, ele era Deus, minha irmã. Ela disse, o Senhor o torna divindade, mas ele não é. Então ela disse, descendo pela estrada
túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Claro, ele era, na verdade, o coração de Deus. Ele sofria como nós, ele era carne como nós, ele levava em seu corpo os mesmos desejos e coisas que levamos. No entanto, para se tornar um sacrifício perfeito, ele tinha que fazer isso. Ele fez, mas ela disse, ele chorou indo ao túmulo de Lázaro. Eu disse, mas, ó Senhora, está certo, ele era um homem quando estava chorando, mas quando ficou lá de pé, ao lado daquele túmulo, onde o morto silencioso jazia, onde um corpo podre jazia coberto com um pano, quando ele disse, tirai a pedra, ele endireitou seu pequeno corpo e disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que esteve morto por 4 dias se pôs de pé. Que foi isto? A corrupção conheceu seu Criador, a alma conheceu seu Mestre, e aquele grande e poderoso conquistador provou lá que tem o poder da morte, céu, inferno e a sepultura. Claro que isto emociona o nosso coração. Fala-se de bater em panela e soprar cornetas. O mundo deveria estar em um jubileu esta manhã, como nunca, os clamores e gritos do seu povo, porque este é o dia memorial de quando ele conquistou o último inimigo e colocou em liberdade os cativos. Sim, ele era homem, isso mesmo, ele provou ser homem e provou ser Deus. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.